Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, que todos tenham um feliz dia e que ao iniciarmos um novo ano, possamos estar bastante comprometidos e confiantes no Criador e mantenedor do universo. Vamos estudar a lição. E hoje, segunda-feira, 1º de janeiro de 2024, a lição 1, ela tem como título Conheça os Salmistas. E a lição de hoje está baseada no livro de Salmos, no capítulo 25, versículos de 1 a 5, o capítulo 42, versículo 1, o capítulo 75, versículo 1, capítulo 77, versículo 1, capítulo 84, versículos 1 e 2, capítulo 88, versículos de 1 a 3 e capítulo 89, versículo 1. E esses textos aqui, capítulos e versículos, nos revelam, as experiências, que esses autores de Salmos, como eles estavam assim passando naquele momento quando eles escreveram esses salmos. E diante assim de um turbilhão de coisas, que acontecia com o povo de Israel naquele momento, assim, diariamente, talvez fossem boas a situação ou ruins, pelos escritos que nós vemos, dos salmistas, ali nós poderemos ver perfeitamente o que eles sentiam na pele naquele momento. Sempre havia motivos, para eles cantarem os salmos, de louvar a Deus, nem que fosse nas angústias, nas tristezas, ou pelas maravilhas acontecidas em suas vidas, ou dentro do povo, ou às vezes combatendo com seus inimigos, ou quando eles estavam assim longe da família, eles passavam a escrever assim com bastante sentimentos nesses salmos. E às vezes eles podiam estar dentro dos templos, ou estavam frequentando, eles mencionavam tudo isso nos salmos. E sempre, pedindo misericórdia ao Senhor, e com esse desejo, no coração, sempre de exaltar o Criador do universo. Alguns salmos, mencionam as dificuldades que os salmistas passavam. Alguns se concentravam assim nas alegrias, nos momentos de felicidades. E nós vemos aqui perfeitamente que os salmistas eles clamavam para Deus, que os acudissem, que os salvasse. E ali eles mostravam, as suas experiências, com Deus. E muitas vezes, quando o Senhor os acudiu, que foi imerecidamente. E assim eles glorificavam a Deus por sua fidelidade e amor. E ali mesmo eles prometiam incansável devoção ao Criador. Os salmos são, portanto, assim, testemunhos, verdadeiros de redenção, sinais da graça e da esperança divina. E assim, os salmistas, eles transmitiam assim, uma promessa do Senhor para toda a nação israelita e todos aqueles que abraçavam assim pela fé os dons do perdão, o dom da vida. No entanto, ao mesmo tempo, eles não tentavam encobrir os seus erros ou falhas, ou minimizar as dificuldades do sofrimento comuns
naquele mundo caído que é muito parecido conosco, né, nos dias de hoje. E o livro de Salmos foi escrito assim por diversos autores durante um longo período. E o livro indica seus autores, né, através dos títulos, né, que é mencionado, a autoria que aparece aí no livro. Por exemplo, o Salmo 1 concentra-se no tema da Torá, que é a revelação de Deus dada no Monte Sinai a Moisés. E o Salmo 2 no reinado do Messias, né? E ambos são temas do saltério. E alguns estudiosos da Bíblia consideram que esses dois salmos constituem a introdução desse livro. Observamos também que certos salmos eles são assim chaves, né? Como é o caso do Salmo 2, o Salmo 72 e 89, onde eles estão assim, situados em posições bem específicas, né? E destacadas dentro do livro. Muitos teólogos consideram o Salmo 89 como o centro de todo o saltério, pois se concentra na transferência da esperança do povo de Israel para o Senhor após o fracasso, né, da monarquia dos descendentes de Davi. E com base, né, nos títulos de cada salmo, o rei Davi é o maior autor, apesar de alguns críticos, né, já terem tentado discutir a autoria de Davi, mas toda a tradição, a forma escrita, ela é bem clara a favor de Davi, que prova que realmente foi ele quem escreveu isto. E outros autores de livros da Bíblia também confirmam, né, a autoria de Davi, como foi o caso de 1 Samuel, capítulo 16, versículos 14 a 23, 2 Samuel, capítulo 1, versículos 17 a 27, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 31, e também Amós, capítulo 6, versículo 5. E outros salmos indicam outros autores também, como no caso de Moisés, que é o Salmo 90, Salomão, que é o Salmo 72, os filhos, né, de Corá escreveram vários salmos, né, que é o Salmos 42, 49, 84, 85, 87 e 88. E os filhos de Asaf, né, que foi os Salmos 50, 73 e 83. E também, muito conhecido, o Salmo de Etã, que é o Salmo 89. Porém, existem muitos salmos que não informam o nome de seus autores, mas que também são importantes, que estão nas Sagradas Escrituras. A variedade assim, de autores dos salmos que viveram, né, em diferentes épocas implica no fato de o livro ter sido composto durante um espaço de tempo bastante considerável. Os estudiosos afirmam que os primeiros salmos foram escritos, né, por volta do ano 1440, aproximadamente no tempo de Moisés. Já os salmos mais assim recentes, eles foram escritos no ano 400 a.C., depois do cativeiro, né, do povo de Israel na Babilônia. O rei Davi, cujo nome aparece nos títulos da maioria dos salmos, foi bastante ativo, né, na organização da liturgia de adoração e louvor do povo de Israel. A Bíblia, né, no Novo Testamento,
atesta a autoria davídica, né, de vários salmos, como nos livros de Mateus, capítulo 22, versículos 43 até 45, Atos dos Apóstolos, né, capítulo 2, versículos 25 até 29, versículos 34 e 35, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 25, e ainda o apóstolo Paulo, ele confirma lá em Romanos capítulo 4, versículos 6 até 8. E Davi tem um título de O Suave Salmista de Israel, que fala lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1. E nós, ao lermos alguns livros de Salmos, nos mostram e revelam as experiências que esses autores passaram, né, nesse mundo de um grande conflito, né, entre o bem e o mal. E Davi faz uma das orações mais lindas da Bíblia no Salmo 25, onde aqui abre o coração e expõe ao Senhor os seus maiores medos. E ainda que fossem muitos os seus inimigos, que fala lá no Salmos 25, versículo 19, ainda que ele fosse, Davi, né, perseguido sem causa, que diz ali no Salmo 25, 3, nada disso lhe atormentava assim, sua vida, mais do que as tribulações do seu coração e as suas angústias, que fala lá no Salmos 25, versículo 17. Agora, mais do que segurança, Davi deseja sentir-se assim perdoado por Deus. E havia motivos, né, para ele cantar e louvar salmos a Deus de agradecimento por, pelo livramento de todas as coisas. Já os filhos de Corá, que escreveram o Salmo 42, eles buscavam três necessidades essenciais para a vida, fornecidas por Deus, como o ar, né, que fala no Salmo 42, 1, a água, no Salmo 42, versículo 2, o alimento, né, no Salmo 42, versículo 3, né, e assim os filhos de Corá suspiravam, né, agradecidos, né, pela atuação de Deus, pela doação da vida pelo Criador. E sentiam agradecidos da necessidade de eles buscarem o Senhor diariamente. E Asaf, no Salmo 75, menciona que Deus é amor e justiça, e ele celebra a intervenção divina pleiteada e diz: graça te rendemos, ó Deus, que está lá em Salmo 75, versículo 1. Em Salmo 77, versículo 1, Asaf, né, um grande músico, estava passando por uma forte tribulação, em um momento assim, de súplicas, né? O salmista abriu o coração através de questionamentos, e ele eleva a Deus a sua voz e clama e escreve esse Salmo 77. Já os filhos de Corá, que eram salmistas assim nato, né, fizeram o Salmo 84. Eles falavam assim do prazer de ver os tabernáculos de Deus e até diziam: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, que está lá em Salmo 84, versículo 2. E os judeus, quando eles realizaram peregrinações em direção ao templo de Jerusalém, eles cantavam esse Salmo 84, uma forma assim de demonstrar, né, como verdadeiros adoradores do Criador e mantenedor do universo.
Os salmistas chamados lá filhos de Corá, eles fizeram esse Salmo 88 e eles expressaram exatamente o que eles estavam sentindo naquele momento. As dificuldades, né? Conforme a situação em que eles estavam passando e vivendo. Suas palavras resumem uma profunda tristeza, né? Que culminaria em morte, caso não houvesse uma intervenção divina, e diz: a minha vida já se à beira da morte. Está lá no Salmo 88, versículo 3. Mas apesar de todo o seu sofrimento, né, não perdeu a fé e tinha certeza de que há um Deus no céu que ouve as orações dos seus filhos. E o Salmo 89, escrito por Etã, que era um levita, que também é um músico, né, do templo, ele advertiu o povo de Israel quanto à chegada do Messias, e com isto Etã diz: cantarei para sempre as tuas misericórdias. Ó Senhor, os meus lábios proclamarão todas as gerações a tua fidelidade. Coisa linda, né? E também a gente vê aqui, sabe, a beleza do que ele diz também nesse Salmo 88, versículo 2 e 3, onde diz lá, ao Salmo 88, versículos 2 e 3, olha o que diz: o Espírito de Deus inspirou, deu sabedoria aos salmistas, que eram pessoas consagradas, devotos de autêntica fé. Usou seus talentos no seu serviço de Deus e a servir a comunidade de fé, dando orientações para suplantar as dificuldades. É claro, né? Isso que foi tirado daqui foi de uma escritora americana, Ellen White. É claro, os salmistas eram seres humanos normais, né? Passivos de erros, propensos assim a errar, a desanimar, às vezes ficarem assustados, né, com um mundo de aflições, de conflitos, e muitas vezes sentiam-se desânimos, né, porque eram pessoas também como nós, sentiam tentações. Embora os salmos foram escritos há muito tempo atrás, eles refletem tudo o que nós experimentamos nos dias de hoje, as mesmas aflições, os mesmos problemas, né? Tanto é que os Salmos, ele é muito lido, né? Devido justamente a isso, a momentos que as pessoas passam dificuldade, eles buscam realmente o Salmo, né? Os filhos de Corá fizeram o Salmo 88, versículo 2 e 3, e veja o que eles nos diz também, ó. Os filhos de Corá: chega a tua presença a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida já se aproxima da morte. Veja que lindo, né? Que um sentimento, né? Que passaram para uma escrita de um salmo. E aqui nós vemos o clamor da alma de um presente século, com as mesmas dificuldades daqueles que viveram lá 3.000 anos atrás. Parece que ao lermos esses salmos, parece que foi feito aqui no presente, né? E foram pessoas que viveram há 3.000 anos atrás, que tinham dificuldades e que, através dos salmos, eles escreviam o que eles estavam passando. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, através do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, pessoa de entendimento, começa a manusear melhor as escrituras,
começa a mente ter o devido entendimento, como aqui nos Salmos, né? Você entender o que é o sofrimento que você está passando, o porquê, onde ali também tem profecias, né, que indicam o porquê você está passando. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus quer levar-te para as mansões celestiais. Para um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, não haverá mais dores, não haverá mais aflições e sofrimento. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.